Olá pessoal, tudo bom? Bom, esse vídeo aqui é o que a revenda tem que fazer assim que ela pega um painel de controle, tá bom? Então você comprou sua revenda, tá? Fez lá o seu depósito, comprou os créditos, agora você quer cadastrar os seus clientes, tá? Porém, se você vir aqui ó, no menu de assinantes, na tela de cadastro, ele vai dar esse erro aqui. Você precisa ter ao menos um plano cadastrado para vincular ao assinante, tá? O que isso quer dizer? Bom, para você cadastrar um assinante, você vai na telinha dele precisar vincular um plano. Se você não tem um plano, você não vai conseguir criar o assinante, tá bom? Então, primeira coisa que você vai fazer, aqui no seu painel de revenda, você vai até o menu de planos, tá? Criar novo plano. Tá? O plano mais simples, tá? É o tarifa por tipo, tá? Onde você vai colocar um valor fixo para todas as ligações de telefone fixo, outra para ligações móvel, uma para DDI e uma para ligações VoIP, tá bom? Então vou colocar aqui primeiro plano, tá bom? Vou colocar aqui, quero cobrar 25 centavos para todas as ligações fixas. Quero cobrar 50 centavos para móvel, R$3 o DDI e 10 centavos ligação VoIP. Clico aqui em OK. Tenho o meu primeiro plano criado, tá bom? Agora sim eu posso ir lá na telinha do menu inicial, menu de assinantes, tela de cadastro, e aí ele vai me permitir criar um assinante. O que é essa mensagem aqui? O sistema automaticamente, pensando na segurança, tá? Ele já criou uma senha para você com letras e números minúsculos e maiúsculos, tá bom? Recomendo que você mantenha isso. Tá? Por quê? Para dificultar casos de vazamento de informações, hackeamento, todo aquele negócio, tá bom? Então aqui, ó, se você vier aqui em tarifa por tipo, você vai ver que aquele primeiro plano que você criou já está disponível, tá bom? Então aqui você vai colocar o nome do seu cliente, o João Gomes da Silva, tá? Você pode colocar aqui no nome fantasia, no responsável, coloca aqui o RG, não é necessário, coloca aqui o CPF ou o CNPJ, tá? Ele vai validar se essas informações são válidas ou não, então por favor coloque um número válido. Você pode preencher qual é o ramal VoIP dele, o telefone fixo, o telefone móvel, se tem Telegram para receber os avisos, o endereço e aqui a autenticação, tá? Como é que ele vai entrar no painel de controle, para ver quanto ele tem de saldo, extrato, baixar as chamadas que ele fez e assim por diante, tá bom? Então vou colocar aqui assinante, vou só trocar aqui para ele falar que já não tem um parecido, vou colocar algumas letrinhas diferentes, tá? Coloca o seu e-mail, tá bom? E aqui, com isso você já consegue criar, mas eu vou falar um pouquinho mais das opções, tá bom? Aqui, se você quer cobrar do seu assinante, o padrão é 0,36, ou seja, vai começar a cobrar logo que a chamada completar. Se você quiser dar uma tolerância, por exemplo, de 3 segundos, toda chamada até 3 segundos eu não vou cobrar. Você coloca o 3 aqui. O mínimo é o mínimo que será cobrado quando uma chamada for bilhetada, tá? O padrão é 30/6, mas se você quiser trabalhar com 30/30, com 60/30, 60/60, há empresas que também fazem isso, tá? Então, por exemplo, se uma chamada teve 1 segundo com tolerância de 0, ela já vai cobrar 30 segundos. Se tiver com tolerância 3, não será cobrada, tá bom? Então, vou deixar aqui no padrão. Se eu fizer uma chamada até 25 segundos, por exemplo, vai cobrar 30. 29 segundos, vai cobrar 30. Passou de 30, que é o mínimo, tá? Quanto que será cobrado? Frações de 6.
Então, de 31 a 35 segundos vai cobrar 36, de 36 a 41 vai cobrar 42 e assim por diante, tá? Se você quiser trabalhar com um minuto cheio, por exemplo, 60/60. A ligação teve de 1 a 59 segundos, cobrou um mínimo de 60. A ligação teve de 60 a 119 segundos, cobrou 2 minutos e assim sucessivamente, tá bom? Esse aqui é o padrão do Skype, por exemplo. Aqui, chamadas simultâneas, quantas chamadas esse assinante consegue fazer ao mesmo tempo. O padrão são 2, se você quiser colocar 3, 4, 5, aí vai do que você combinou com o seu cliente. O alerta é quando o sistema vai emitir um alerta para ele de saldo mínimo. Então, por exemplo, esse cliente tem lá R$10, começou a fazer chamada, bateu 5, a hora que ele encerrar a chamada e tiver menos de 5, o sistema vai enviar um alerta para ele. Então aqui, se for uma grande empresa que você vende, por exemplo, R$500 por mês, é interessante configurar em torno de R$50, R$60. Aí varia do que você quer combinar com cada cliente, tá? Aqui essas opções eu não vou falar porque eu vou falar em outros vídeos, tá? Vou colocar isso aqui como sim. O que são essas permissões? Se o seu cliente pode ver um menu completo ou menu simplificado, se ele pode mexer no cadastro dele sim ou não, se ele tem acesso ao CDR, ou seja, ao extrato sim ou não, se ele pode fazer gravações sim ou não, e se ele pode configurar o que vai binar, o que ele quer que bina sim ou não. Mandei aqui enviar os dados, cadastro processado e aprovado, tá? Já está no sistema, tá? Com isso aqui ele já consegue fazer chamada VoIP? Não, porque isso aqui é o cadastro do seu assinante contigo. Para fazer chamada VoIP você vai precisar abrir um ramal para ele, tá bom? Então vamos lá abrir um ramal para ele. Estou aqui no menu principal, menu de ramais, venho aqui em inclusão de ramal. Da mesma forma ele deu aquela mensagem, aqui também ele gerou uma senha automática para você. Então você escolhe aqui qual é o seu assinante, se você tiver 20, 30, 40, 50, aqui você escolhe de quem é esse ramal que você está abrindo, tá bom? Coloca aqui qual é o login. Eu recomendo, tá, que você coloque o login e o número de ramal sendo a mesma coisa. Por exemplo, é um ramal 151 aqui e o número 151, tá? Para quê? Para simplificar para o seu assinante. Mas se você quiser colocar um login aqui, um padrão seu, por exemplo, J Gomes 1, tá? Que é a primeira letra do nome, o sobrenome, e se é o ramal 1, 2, 3, 4, 5, 6, você coloca aqui a senha que ele vai colocar no ata dele e aqui o número de ramal para as pessoas falarem com ele, tá? Você colocando apenas essa informação, tá, do login e do número de ramal, se você clicar aqui em enviar dados, você já consegue abrir um ramal, tá, vinculado aqui ao João Gomes, ok? Olha lá, já fez o cadastro. Se você colocar esses dados aqui, J Gomes 1, essa senha no ata, no telefone IP, no PABX IP dele, ele já consegue fazer chamada, tá certo? Mas vamos agora falar um pouquinho mais dessas configurações que a gente tem aqui. Ele pode fazer chamada para fixo ou móvel, autorizado ou bloqueado? Autorizado. E ligações para celular? Não, esse plano que eu vendo para ele é só fixo, então eu vou deixar aqui bloqueado. Ligações internacionais, bloqueado. Chamada IP, autorizado, tá? Se você quiser fazer algum bloqueio que ele só pode ligar para determinados números, você também consegue fazer por aqui. E se ele tem o recurso de transferência ativado ou não, você também consegue fazer por aqui. Uma vez que ele logar dentro do painel de controle dele, o que ele pode fazer? Ele vai poder visualizar as coisas, autorizado ou bloqueado. Ele vai ter acesso à tela de cadastro dele. O padrão é bloqueado. Se você quiser colocar como autorizado, ele pode ter acesso à tela de cadastro. Ele pode ver login, senha e número dele, autorizado ou bloqueado. Ele pode alterar as permissões desses tipos de chamada aqui,
Se você quiser, você coloca autorizado, senão deixa como bloqueado. Ele pode ativar o recurso de siga-me, que eu vou falar daqui a pouquinho, autorizado ou bloqueado. Ele pode mudar o que ele quer que bina quando ele fizer uma chamada, autorizado ou bloqueado, tá? Agora vamos com as funções auxiliares aqui. Esse cliente, esse ramal, vai poder fazer chamadas que gerem uma gravação. Se você quiser, você passa aqui para ativo, o padrão é inativo, tá? Ele vai poder, o que esse cliente vai querer que bina? Então vou colocar aqui o número que tiver aqui, se essa opção estiver em cadastro, ele vai binar o que está aqui. Tá, mas e quando eu estiver fazendo uma ligação interna, tá? De ramal para ramal. Se você quiser que bine o número interno, tá? Que seria esse número aqui, você deixa aqui em interno. Se você quiser que bina esse número aqui como se fosse um DDR, você deixa externo. Então aqui é o que você quer que configura. Você quer que toque aqui o ramal, o número interno ou o número externo, tá certo? Siga-me, por padrão, está desativado, mas se você quiser, por exemplo, sempre que alguém ligar para esse número aqui, vai tocar no seu ramal VoIP. Mas se você tiver, por exemplo, numa viagem e você quer transferir essas chamadas para o seu celular, você vem aqui, coloca o número de onde você vai estar, coloca aqui como ativo e ele vai tocar lá no destino, tá certo? Limitar, você vai querer limitar a quantidade de minutos que esse ramal consegue fazer, o padrão é não, mas se você quiser deixar limitado, por exemplo, a 15 minutos, vamos supor que você tem funcionários aí e às vezes eles abusam, fazem chamadas muito longas, você pode colocar aqui 15 minutos, bateu 15 minutos, a chamada será encerrada, tá certo? Bom, isso aqui é uma geralzona, tá? Para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Com isso você já consegue criar um plano, criar um assinante e criar um ramal, tá certo? Vou só te mostrar agora por último como você libera esse assinante para fazer chamadas, porque se você reparar, ele está com 0 de saldo. Então você vem aqui no cifrãozinho, coloca aqui recarga, vamos supor que ele fez uma recarga de R$30, enviar dados, esse valor vai ser processado e liberado no saldo dele. Sempre que ele fizer chamadas, o saldo dele será abatido do valor que você configurou lá no plano de tarifas, tá? Nesse plano aqui. É isso aí e nos vemos nos próximos vídeos.